propósito, hoje, através desse vídeo, eu decidi contar um pouco da minha vida para vocês. Olha, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Filha, esposa e mãe. Eu vou contar os meus 3 testemunhos nessas 3 áreas, naquilo que Deus vem fazendo e naquilo que Ele já fez. E é isso, tá, gente? Vou dividir no vídeo por partes e eu espero que vocês me acompanhem. Tentar ser bem rápida, mas falar bem de quando eu nasci até os dias atuais hoje. Então, tudo começou com meu pai e com a minha mãe me levando para a igreja desde quando eu nasci, né? Desde bebezinha, né? Desde da minha fase assim de criança, eu ia para os cultos com a minha mãe e com meu pai. Só que a igreja que a gente ia era uma igreja pentecostal, naquela época bem com muita doutrina, então a gente não podia fazer nada, nós mulheres principalmente, nós era limitado, e olha que eu era criança e não podia fazer basicamente nada. E ao longo dos anos se passando, né, quando eu tava assim, saindo dessa fase de criança, os meus pais saíram da igreja. Mas antes deles sair para a igreja, presta atenção nisso. Eles não deixavam, quando nós estávamos na igreja ainda, eu participar de salinha de criança. Eu tinha que estar no culto, prestar atenção no culto, fazer tudo obrigada, entendendo que era muito rigoroso. Meu pai, ele sempre foi muito firme, né? Colocava limites mesmo. E se a gente desobedecesse, uma olhada era aquela conversa em casa. Então, tipo assim, né? Eu cresci com esse receio e com medo, mas tentando fazer a coisa certa, mas sem entender nada, né? Porque eu não conseguia entender na minha linguagem infantil, eu não aprendia nada e por aí cresci só sabendo que aquele lugar era o melhor lugar para se estar. Principalmente pelos meus pais. Sempre foi o meu sonho ter eles na igreja. E aí, gente, entrando na minha fase de adolescência, o meu pai e minha mãe saem da igreja, saem do caminho do Senhor. A igreja que eu estou hoje, Manancial, e olha para vocês verem, com mais ou menos 12 anos de idade, eu já comecei a ministrar. Eu lembro que foi a minha primeira dança na igreja, e foi assim, algo que eu tava muito empolgada. Ali eu comecei a desenvolver, ali eu comecei a entender na minha linguagem o que Deus tinha para minha vida, e que Ele me chamava e que era para mim estar na presença dEle, na casa dEle. E eu comecei a me privar de algumas coisas que eu entendia que não agradava a Deus, mas até que um certo ponto eu conheci e comecei a namorar com o Darby. Eu tinha 12 anos de idade. Então pensa, gente, nessa fase de adolescência, nessa transição, entrando para uma igreja, começando o meu ministério, eu começo a namorar. Conheci o Darby, eu tinha 12 anos de idade, e ali foi meu primeiro namorado. Gente, vivi aquilo, né, intensamente junto com ele, trouxe ele para a igreja comigo, só que chegou uma certa fase que a gente começou a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. E por aí eu continuei na igreja, continuei dançando. Eu lembro que no início eu não podia ministrar por ser muito novinha, e até que aconteceu de eu entrar para o Ministério de Dança, e ali eu não parei. E até então, gente, chegou os meus 14 anos, meus 16 anos. Nos meus 16 anos, eu casei. Sim, gente, casei com 16 anos. E ali eu comecei a entender que eu não era mais uma menina, e sim uma mulher. E eu precisava assumir as minhas responsabilidades como tal. Só que mesmo estando na igreja, eu não tinha entendimento nenhum da palavra. Eu era aquela crente que estava na igreja, mas que não lia a Bíblia, não orava. Não, até que orar eu orava, mas não orava como deveria. Não me consagrava, só ia na igreja e achava que era crente, só por ir na igreja. E entendendo que de eu participar de um ministério, eu já era uma cristã, eu já era uma ministra, e ali eu tinha já batizado, né? E eu pensando assim, que eu já fazia parte do corpo do Senhor,
que tudo aquilo, né, que eu fazia já estava bom demais. Até que vem os meus 18 anos e a minha vida vira de cabeça para baixo. Eu precisei tomar várias atitudes e posicionamentos, porque a minha vida simplesmente, gente, virou um caos. Aconteceu muitas coisas que me fez sair da igreja. E aí, nesse exato momento, fez um mês, nessa época, que eu tinha afastado. E ali, eu desistia da minha vida, da minha reputação, ou eu reconquistava tudo de novo na presença de Deus. E ali eu decidi, gente, escolher Deus. E aí começa a história de uma improvável. Meu casamento tinha ido por água abaixo, os meus sonhos, a minha vida, a vida dos meus pais, gente, tudo desmoronando ao mesmo tempo. E eu comecei a olhar e perceber que eu não tinha mais ninguém. Amigos se foram, pessoas se foram, consequências veio e eu tive que escolher. E graças a Deus por isso, Deus ele me deu uma nova chance de recomeçar tudo de novo. E eu escolhi recomeçar. Eu escolhi fazer toda a rota de novo. E aqui, nesse momento que eu passei os piores momentos da minha vida, eu entendi quem era o Deus que eu falava, que servia, que adorava. E aí inicia a minha história, gente. Eu, com 19 anos, comecei a ter experiências com Deus. Comecei a conhecer esse Deus, comecei a buscar por Ele, comecei a ler, comecei a orar, comecei a ter uma vida com Ele, um relacionamento, e ali foi ponto de chave para tudo que eu sou hoje. E posso falar com vocês que foi fácil? Não foi fácil. Falando assim, parece que foi tão rápido, mas só que só eu sei o que eu passei. E graças a Deus, tudo que eu passei fez eu chegar até aqui. Hoje a Raíra, com 24 anos, não, 23 anos, que eu fiz 23 em dezembro, e faço 24 esse ano, essa Raíra, ela precisou passar por muita coisa para estar aqui hoje e fazer direito aquilo que ela faz. Para quem não sabe, ano passado eu larguei o Ministério de Dança. E quando eu larguei o Ministério de Dança, eu já estava, né, com esses pensamentos de não largar, né, gente, que palavra, mas entregar esse ministério a qual o Senhor me confiou 12 anos da minha vida. Eu não sofri, porque foi resposta de oração, um ano buscando por isso, e graças a Deus o Senhor ele confirmou no meu coração de uma forma bem clara. E aí nasceu Mulheres com Propósito, e eu via, né, que eu não podia fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não sei vocês aí, mas eu aqui, gente, se desse, eu fazia muita coisa. Só que hoje eu entendo que não adianta fazer muita coisa e me perder e achar que Deus está nisso e Ele não tá. Eu me corrompi e assim, vivi coisas, nossa, que eu não queria ter vivido. Se eu voltasse atrás, mas não dá para voltar atrás. Então hoje, por isso que eu faço com tudo que eu tenho mesmo, não nego que errei muito no meu passado, mas eu sei que aquilo que Deus fez na minha vida hoje foi por causa do meu passado. E eu me orgulho disso? Não. Eu justifico por isso? Também não. Porque Deus, ele é um Deus que ele poderia ter feito no meu passado sem eu precisar ter passado por tudo que eu passei. Só que, né, aí que entra o improvável. Quando eu achei, gente, que não tinha saída, quando não tinha como dar certo, Deus, ele entrou, ele agiu na minha vida. E tudo isso porque eu quis, eu reconheci, eu confessei, eu deixei, né? Eu deixei o Espírito Santo trabalhar, reconstruir essa casa que sou eu. E hoje, né, eu tô fazendo até o devocional com as mulheres enraizadas. Gente, tá falando profundo comigo. Tá me fazendo lembrar de coisas passadas, mas coisas que foram necessárias. Eu não falo só dessa fase ruim, gente. Eu falo da minha vida toda. Eu fico pensando o tempo que eu perdi. Eu poderia estar longe na intimidade com Deus, mas não.
eu negociei, eu troquei Deus por poucas coisas, mas hoje eu digo com propriedade que isso nunca mais na minha vida. E agora sim, entendendo esse lugar que o Senhor me chamou como filha dele, eu me entrego completamente e aceito permanecer como uma filha que errou, mas hoje eu escolho acertar, avançar, evoluir. E por isso eu digo tanto, né, que eu estou em construção. Porque dia após dia o Senhor ele nos refaz conforme Ele quer. E para mim finalizar um pouquinho disso tudo que eu contei, gente, no início você não vê Deus. Mas agora, no meio, porque eu sei que ainda não estou no final da minha trajetória, você pode enxergar que Deus ele está. E hoje muitas pessoas me olham nesse lugar que eu estou e acham, né, que foi fácil chegar até aqui. Mas eu digo, gente, que não é fácil. Não é fácil enfrentar os medos, não é fácil enfrentar as nossas fraquezas. Precisa de coragem, precisa, sabe, você desafiar você mesmo e dar a volta por cima. Porque o Senhor, Ele é comigo. E essa é a certeza que eu carrego, que tudo que eu passei, tudo que eu vivi, gente, hoje eu posso dizer que o Senhor ele me deu uma nova chance para recomeçar. O meu casamento ele foi restituído e com propriedade, autoridade, hoje eu posso falar que o meu casamento foi restaurado. Esse lugar de filha, hoje eu me encontro com uma pessoa que tem um propósito em Deus. Porque, gente, eu entendi, eu conheci o meu Jesus, o meu Pai. Então não tem nada que possa trocar ou me fazer trocar esse lugar. Porque hoje eu respeito. Hoje eu tenho temor neste lugar. E eu sei que o meu Deus, ele não é um Deus que só perdoa. Meu Deus, ele não é um Deus que só restitui. Meu Deus, ele é um Deus do novo. E é isso que ele deseja fazer na nossa vida. Não sei se você hoje precisa retornar. Não sei se hoje você precisa recomeçar. Mas deixa eu te dizer algo. O Senhor ele tem prazer em fazer tudo novo. E hoje acontece coisa na minha vida que eu não entendo. Mas eu sei que um dia o Senhor ele me disse, só confia. Só faça a sua parte. E eis-me aqui. Eu escolhi fazer a minha parte. Eu escolhi estar nesse lugar. Eu escolhi, sabe, gente, eu escolho Jesus todos os dias. E isso é tão desafiador. Porque tem dia que a gente parece que desanima, as fraquezas vêm. Eu falo que meu maior medo, sabe, é fracassar. Porque eu entendo que não tem tempo mais para me retroceder. Então, por isso que hoje eu tento, eu faço com excelência. Não estou mais no Ministério de Dança, mas atualmente na igreja, eu estou junto com o Darf, né, na liderança. Nós temos uma célula e ele cuida do ministério eclésia da igreja, que é o evangelismo, né? E eu também tenho um ministério infantil. E fora da igreja eu projeto Mulheres com Propósito. E ali, gente, é o lugar que eu me encontro e conecto com outras mulheres. Aquelas mulheres que aceitam, aquelas mulheres que querem viver transformação, é essas mesmo que eu me agarro. E se você é essa mulher que quer viver uma transformação de Deus na sua vida, seja bem-vinda ao Mulheres com Propósito. Hoje eu finalizo aqui. Resumindo, eu contei um pouco da minha história, dos meus erros, das minhas recaídas, mas do meu recomeço e de como eu estou hoje, como eu escolhi estar hoje e permitir aquilo que Deus ele está fazendo através de mim. Mas um dia eu precisei renunciar a tudo isso. Renunciar às minhas vontades para viver a vontade de Deus na minha vida. E hoje eu te convido, eu te encorajo, mulher, renuncia às suas vontades e viva as vontades do Senhor na sua vida. E se encontre nesse lugar para gerar um testemunho como filha, porque você conheceu o Deus que você serve. Um beijo, até quinta, que vai ser o vídeo
do meu testemunho como esposa. Vou tentar também trazer uma participação especial do Darby. Beijão!